Você já parou para pensar o porquê em nenhuma outra civilização antiga um animal foi tão amado, temido e reverenciado quanto o gato no Egito? Não era só carinho, havia algo muito mais profundo acontecendo ali. Quando falamos do Egito Antigo, quase todo mundo pensa em pirâmides, faraós e múmias, mas existe um detalhe que atravessa séculos, aparece em templos, tumbas, esculturas e textos sagrados: o gato. Não como um simples animal doméstico, mas como um elo direto entre o mundo humano e forças invisíveis. E quanto mais você olha para essa relação, mais ela deixa de parecer apenas simbólica e começa a soar como algo deliberado, quase estratégico. Hoje você vai entender por que os egípcios acreditavam que os gatos viam o que os humanos não viam, por que matar um gato era considerado um crime gravíssimo e como esses animais se tornaram guardiões espirituais, mágicos e até cósmicos dentro de uma das civilizações mais enigmáticas da história. E no meio disso tudo surge uma pergunta incômoda: os egípcios adoravam gatos ou temiam o que eles representavam? Tudo começa de forma bem mais prática do que mística. O Egito Antigo dependia totalmente do rio Nilo. Ele trazia vida, comida e prosperidade, mas também atraía um problema muito sério. Ratos e cobras infestavam os celeiros, destruíam estoques de grãos e espalhavam doenças. Para uma civilização baseada em colheitas previsíveis, isso era uma ameaça direta à sobrevivência. E é aí que os gatos entram em ação. Gatos selvagens do deserto começaram a se aproximar ali das comunidades humanas, porque ali havia comida fácil. Eles caçavam roedores com eficiência absurda e aos poucos passaram a ser tolerados, depois protegidos e finalmente integrados às casas. Diferente de cães, os gatos não precisavam ser treinados, eles simplesmente faziam o que sabiam fazer de melhor. Mas os egípcios não eram um povo que via o mundo apenas de forma prática. Tudo tinha significado, tudo tinha uma camada invisível, e logo perceberam algo estranho nesses animais. Gatos enxergam no escuro, se movem em silêncio, parecem brincar sozinhos olhando para o nada e reagem a estímulos que humanos simplesmente não percebem. Para nós, isso é instinto. Para os egípcios, isso era um sinal de acesso a outro plano. Eles acreditavam que o mundo era dividido entre o visível e o invisível, e que certos seres transitavam entre esses dois lados. O gato, com seus olhos que brilham na noite e sua postura sempre alerta, parecia estar sempre atento a algo além da matéria. Não ajudava o fato de que gatos eram extremamente independentes. Eles não obedeciam como outros animais. Escolhiam quando se aproximar, quando se afastar, quando aceitar ali um carinho e, óbvio, quando desaparecer. Isso fazia com que eles fossem vistos não como servos, mas como entidades com vontade própria. Pouco a pouco o gato deixou de ser um caçador eficiente e passou a ser um símbolo de vigilância espiritual. Essa percepção culmina na associação mais famosa de todas, a deusa Bastet. Bastet era originalmente uma divindade feroz ligada à guerra e à proteção do faraó. Com o tempo, a sua imagem foi suavizada e ela passou a representar proteção doméstica, fertilidade, prazer, música e equilíbrio. E sua forma, uma mulher com cabeça de gato, ou simplesmente um gato. Bastet não era uma deusa distante, ela estava dentro das casas, protegia famílias, mulheres grávidas e crianças. E os gatos, por extensão, eram considerados manifestações vivas dessa proteção divina. Ter aí um gatinho em casa não era apenas algo útil, era como ter um amuleto vivo, um guardião espiritual andando pela sua casa, afastando doenças, má sorte e entidades malignas. E isso não vem de uma metáfora moderna. Textos egípcios falam claramente sobre o papel dos gatos em manter a harmonia entre o mundo humano e as forças do caos. Aqui a coisa fica um pouquinho
pouquinho mais séria. Quando um gato doméstico morria, a família entrava em um luto profundo. Há registros históricos de pessoas raspando as sobrancelhas como sinal de dor, um ritual reservado apenas para perdas muito importantes. Gatos eram mumificados com o mesmo cuidado dado a humanos. Alguns eram enterrados com joias, amuletos e até comida para a vida após a morte. Existiam necrópolis inteiras dedicadas exclusivamente a gatos mumificados, milhares deles. Isso não era exagero emocional, era devoção. Matar um gato, mesmo que por um acidente, podia levar à pena de morte. E não importava se a pessoa era egípcia ou estrangeira, há relatos de multidões linchando alguém que havia ferido um gato sem esperar julgamento oficial. Isso mostra que o respeito pelos gatos não era simbólico, era lei, era moral, era quase instintivo. No pensamento egípcio, o universo funcionava em equilíbrio constante entre a ordem e o caos. Esse conceito era chamado de Ma'at. Tudo que ameaçava essa ordem precisava ser contido. E curiosamente, o gato aparece como um defensor ativo desse equilíbrio. Existe um mito pouco comentado fora dos círculos acadêmicos em que o deus Ra, o Sol, assume a forma de um grande gato para derrotar a serpente Apófis, a personificação do caos. Nesse mito, o gato não é fofo nem doméstico, ele é um executor divino. E isso reforça ainda mais a ideia de que para os egípcios, o gato não era apenas um símbolo passivo de proteção, mas uma força ativa contra o caos, tanto no plano físico quanto no espiritual. E daí vem uma questão inquietante: se os gatos eram vistos como combatentes do caos, o que exatamente os egípcios acreditavam estar à espreita ao redor deles? Essa é a parte da história que quase ninguém conta, e é exatamente nela que tudo começa a ficar ainda mais sombrio, porque quanto mais fundo você olha para a relação entre gatos e os egípcios, mais claro fica que não era só amor, havia medo, controle e uma crença profunda de que esses animais estavam ligados a forças que não deveriam ser provocadas. Bom, sabe aquele papo de necrópolis de gatos? Pois é, arqueólogos modernos encontraram cemitérios com dezenas de milhares de gatos mumificados. Em alguns locais, esse número passa facilmente da casa das centenas de milhares. Isso levanta uma pergunta desconfortável: todos esses gatos morreram naturalmente? E a resposta é não. Muitos desses gatos foram criados especificamente para rituais religiosos. Eles eram oferecidos como sacrifício à deusa Bastet. Pessoas compravam gatos mumificados como oferendas, acreditando que isso garantia proteção, cura, fertilidade ou boa sorte. Em outras palavras, o gato não era apenas um símbolo divino, ele era uma moeda espiritual. Alguns exames modernos revelaram que muitos desses gatos morreram ainda jovens, com sinais de fraturas no pescoço. Isso sugere que eles eram mortos de forma ritualística, não por crueldade gratuita, mas porque os egípcios acreditavam que esse sacrifício tinha um valor real no plano invisível. E assim a imagem do gato muda novamente. Ele não é só um guardião, ele é intermediário entre o humano e o divino. Para os egípcios, a morte não era o fim, era uma transição, e tudo o que ajudava nessa passagem era sagrado. Os gatos, com seu comportamento imprevisível e sua aparente capacidade de perceber o invisível, eram vistos como criaturas que transitavam entre mundos. Há textos que sugerem que gatos eram capazes de afastar espíritos hostis, entidades caóticas e até almas perdidas. Acreditava-se que eles protegiam o lar não apenas de ratos, mas de influências negativas que vinham do Duat, o reino dos mortos. Por isso, imagens de gatos aparecem frequentemente em amuletos, paredes de tumbas e objetos funerários. Eles não estavam ali como decoração, estavam ali como sentinelas.
Os olhos dos gatos sempre causaram fascínio. Para os egípcios, isso não era apenas estética. O formato dos olhos felinos foi diretamente associado ao olho de Ra e ao olho de Horus, símbolos de vigilância, proteção e poder cósmico. Quando um gato encarava alguém, acreditava-se que ele estava vendo além, não julgando o corpo, mas a essência. Há relatos de que gatos eram usados como espécie de presságio. Se um gato evitava alguém, isso era visto como mau sinal. Se aproximava, era considerado um bom presságio. Em algumas casas, o comportamento do gato era observado com atenção, quase religiosa. Qualquer mudança brusca era interpretada como um aviso, algo estava fora do equilíbrio. Essa ideia ecoa até hoje, quando pessoas dizem que gatos sentem energias. No Egito Antigo, isso não era superstição, era um fato. O gato nunca foi totalmente domesticado, e os egípcios sabiam disso. Eles respeitavam essa independência porque acreditavam que tentar dominar completamente um gato seria uma afronta ao divino. Forçar um gato, maltratá-lo ou contrariar a sua natureza era visto como um ato perigoso, não apenas socialmente, mas espiritualmente. Era como desafiar Bastet diretamente. Isso explica porque os gatos tinham liberdade total dentro das casas. Eles dormiam onde queriam, comiam quando queriam e iam e vinham livremente. Não eram posse, eram presença. E talvez isso explique algo ainda mais intrigante. Os egípcios não diziam que possuíam gatos, eles diziam que viviam com gatos. Com a invasão romana e o declínio da religião egípcia, muitos cultos foram destruídos, templos fechados e deuses esquecidos, mas os gatos permaneceram. Mesmo quando Bastet deixou de ser oficialmente adorada, o respeito pelos gatos continuou por séculos. Eles já estavam profundamente enraizados na cultura, no cotidiano e no imaginário coletivo. E curiosamente foi a partir do Egito que os gatos se espalharam pelo mundo. Comerciantes, marinheiros e viajantes levaram gatos em seus navios, não apenas para controlar pragas, mas porque acreditava que eles traziam proteção. Assim, o símbolo egípcio atravessou fronteiras e épocas. Hoje, milhares de anos depois, ainda falamos que gatos veem coisas que não vemos. Ainda acreditamos que eles protegem a casa, que sentem energias, que escolhem os seus humanos. Mesmo quem não acredita em nada disso, sente que há algo diferente nos gatinhos, algo difícil de explicar. Talvez porque essa relação não começou com um simples carinho por um animal fofo. Ela nasceu de necessidade, passou pela observação, mergulhou no misticismo e se solidificou com uma das relações mais profundas entre humanos e animais da história. No fim das contas, a pergunta não é porque os egípcios adoravam gatos. A pergunta real é o que eles acreditavam que aconteceria se deixassem de respeitá-los. E talvez, só talvez, essa antiga civilização tenha visto algo nesses animais que nós ainda tentamos entender até hoje. Então pense bem na hora de brigar com o seu felino, porque enquanto o mundo muda, impérios caem e deuses são esquecidos, os gatos continuam olhando para o vazio, como se estivesse atentos à proteção de algo que permanece invisível. E se ele deixar de te proteger disso,